Olá, irmãos. Gênesis capítulo 17 e o versículo 1 diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Abraão foi um exemplo de conduta. Em outras palavras, Abraão foi um exemplo de fazer o que é certo. Ele fez tudo o que era certo. Infelizmente, não. Na Bíblia nós encontramos pessoas que parecem que não fizeram nada de errado. Como Daniel, por exemplo. Ele era uma pessoa tão correta que os seus inimigos não encontraram algo de errado para o acusar. José do Egito, a única coisa que nós vemos de ruim que ele fazia era falar o que os seus irmãos faziam para o seu pai. Mas parece uma pessoa irrepreensível. Foi tentado no Egito e resistiu. Pessoas que muitos teólogos chegam a chamar de tipos de Cristo, porque viveram uma vida íntegra. Mas e Abraão? Abraão, que foi chamado de pai da fé, ele foi um exemplo de vida, de conduta? Eu poderia dizer para você que foi um exemplo de vida, mas de conduta, ele fez coisas que possivelmente eu e você não faríamos. Mas quem disse que Deus procura as pessoas perfeitas? Quem disse que Abraão deve ser o nosso exemplo de conduta? Jesus é o nosso exemplo de conduta. Porque mesmo não aparecendo na Bíblia as coisas erradas que Daniel fazia, e possivelmente ele tinha seus erros com certeza, na verdade, ele também não é o nosso exemplo em tudo. Claro que podemos imitar coisas boas que ele fez, assim como Abraão também. Por isso ele foi chamado de pai da fé. Mas o nosso exemplo é Jesus, é Cristo. Por que você está dizendo isso, Thomas? Porque a Bíblia fala que, apesar de ter sido pai da fé, Abraão creu. E porque ele creu, isso foi creditado a ele, ou foi dado a ele como uma absolvição. Ou, como aparece em várias versões, isso lhe foi creditado como justiça. Deus o considerou salvo, herdeiro da vida eterna, do céu, porque ele creu. Agora eu pergunto para você, acreditar é o suficiente para sermos salvos? Se não for, nada mais vai ser. Você ouviu o que eu disse? Se acreditar não for suficiente para nos salvar, nada mais vai ser. Acreditar em quê?
acreditar no sacrifício de Jesus, na doação que ele fez à raça humana. Porque, como eu já disse, ele sim agiu corretamente em tudo. Não teve um erro sequer. Então, por ter vencido o pecado, por ter agido corretamente em todas as coisas, ele é o nosso Salvador, libertador, redentor. É o nosso amigo, o nosso exemplo. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma das suas cartas: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele chega a dizer que as pessoas podiam imitá-lo porque ele estava apenas imitando a Jesus. Que bonito, não é mesmo? Ou seja, quando eu faço o que Jesus fez, não há o que temer. Não preciso me assustar, não preciso duvidar, não preciso ter medo. Abraão, disse o próprio Jesus, viu a vinda de Jesus. Ele viu Jesus nascendo, possivelmente, Jesus vivendo, fazendo milagres. E diz Jesus em João capítulo 8 que ele se alegrou. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Por que isso? Porque Abraão sabia que Jesus completaria todas as lacunas, tudo aquilo que faltava. Jesus é o Cordeiro de Deus. O filho de Abraão sobreviveu naquele dia, mas Jesus não sobreviveu. Ele deu a vida. E Abraão se alegrou porque ele sabia que essa vida era o que permitia a sua vida, a vida do seu filho e a vida de toda a humanidade. Então o que você e eu precisamos saber hoje é que, além de Jesus ser o nosso exemplo, Ele é quem garante a nossa felicidade, a nossa vida eterna, a nossa salvação. Se entregue então hoje à vontade de Deus e ao poder de Deus, que pode mudar tudo. Mesmo que você já não acredite mais, mesmo que você já não queira mais tentar, mas se for para ficar do lado de Deus, não desista. Se for para seguir aquilo que Deus está pedindo para você fazer, não desista. E quando você parecer que não tem mais força, Deus vai renovar suas forças. Deus vai levantar você. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.